A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos ao canal Palavra CCB hoje para você. Deixe seu like e se inscreva no canal Palavra direto da congregação do Brás. Deus abençoe a todos. Aos Romanos, no capítulo 8. Lemos com a ajuda de Deus a partir do verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, nós temos aqui nesta tarde esta palavra que o Senhor nos dá a graça de ler e que sempre lembramos, não há dúvida alguma, que quando nós estamos provados, estamos buscando uma palavra, o nosso coração deseja que Deus fale conosco aquilo que nós estamos indo buscar. Temos que ser sinceros com nós mesmos, conosco mesmos. Ou seja, eu vou buscar de Deus uma palavra por uma causa que eu preciso de socorro. Quem daqui falaria diferente, que espera que Deus mande do céu a palavra que fala sobre o socorro? É assim a nossa vida, nós somos assim. Se nós pudéssemos, ao chegar na entrada dos templos, nós escolheríamos lá a palavra. Somos humanos, irmãos, isso não há de se negar, porque nós queremos ouvir o que de fato agrada o nosso coração e buscamos. E essa palavra não é diferente, é uma palavra que traz em nós um conforto, um consolo, uma razão muito forte de estarmos felizes após a sua exortação, porque ela fala, o próprio título já fala, Cântico de Vitória, e quem não quer ter isto? Mas é importante que nesta tarde, todos nós que estamos aqui, os irmãos e caros irmãos e irmãs e todos que estão nos ouvindo, entendam de fato por que o apóstolo Paulo escreveu este cântico, por que ele compôs isso, se é um cântico. Israel tinha como uma prática, em ocasiões sempre cantava, principalmente nos momentos em que Deus lhes concedia alguma vitória. Tanto isso é verdadeiro que nos Salmos os babilônicos pediram para os israelitas cantarem um cântico de Sião, porque estava no povo de Israel esta prática de cantar nos seus momentos. A música, a melodia, o canto sempre fez presente nos momentos mais importantes de Israel. E não diferente disto, Paulo também, nós encontramos lá na frente
o cântico de adoração, quando ele terminou de exortar sobre a ressurreição, e outras tantas ocasiões nós vamos encontrar. E nesta aqui, esse cântico de vitória, ele traz, irmãos, a sensação, o sentimento, a pureza do coração do apóstolo, quando ele discorreu sobre a nova vida debaixo da graça, dentro desta mesma escritura, trouxe, irmãos, os frutos do Espírito, os frutos da carne, que quem está na carne não agrada a Deus, mas os nascidos de Deus, pelo Espírito, agrada o Senhor, e que dentro daquela exortação mostrava a todo o povo que aqui tem a oportunidade de ouvir, a intercessão de Deus por conta daqueles a quem Ele escolheu. E diante desta exortação que Ele mostrava que Deus nos havia chamado, justificado, escolhido na predestinação para a salvação e depois prometendo a glorificação na volta do Senhor, então Ele compôs esse cântico direcionado à nossa alma, à nossa vida espiritual com Cristo, porque Ele mostrava o que é os frutos da carne, o viver em espírito, o viver na carne, aprisionando as nossas paixões, aprisionando os nossos sentimentos e muitas vezes os nossos desejos, mas para que aquilo que era espiritual pudesse crescer em nós. E diante de tudo aquilo que ele pregou ali dentro desta carta, ele terminou com esse cântico dizendo: diante de tudo isso, como aqui está escrito, que diremos, pois, a estas coisas? Ou seja, o viver, o estar na graça, o ter sido chamado por Cristo, sido eleito para a salvação, eleito para entrar num reino que não é este, que está no céu nos esperando. O que vocês falam diante de todas estas coisas? Essa é a pergunta. E o Senhor começa essa palavra da mesma forma, perguntando para nós, ainda que nós estejamos aqui buscando a cura, buscando a libertação, buscando a abertura de portas materiais para um trabalho que há tempo não aparece, buscando uma confirmação de mudança, de viagem, de negócios e tantas outras coisas, não que Deus não se ocupe de nos abençoar ou nos guardar ou abrir a porta que precisa abrir, tanto se preocupa que no mesmo capítulo ele fala de uma forma muito clara que o Espírito intercede para aqueles que agradam a Deus, ele contribui para que tudo vá bem. Mas tirando todas estas coisas que preocupam o nosso viver terreno, o Senhor, por esta palavra, nos desperta com esta pergunta que o apóstolo fez. O que nós vamos dizer de todas estas coisas? Você poderia agora estar vivendo uma vida dissoluta, perdida, sem esperança, debaixo da condenação do pecado, sem o jugo de Cristo e sem o amor de Deus e a graça de Cristo derramada sobre o homem, sobre a mulher. Mas o Senhor comprazeu em te chamar para a graça e te anunciar o Evangelho da salvação e permite que a tua alma desfrute da eleição dos filhos de Deus. O que você fala disto? Qual é a sua opinião sobre isto? Glória ao Senhor. Veja que quando o Senhor Jesus era interrogado, ele respondia com uma pergunta. Senhor, o que o Senhor fala disso? Ele fazia uma outra pergunta. O bom samaritano chegou para ele, a pessoa, e perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? E ele contou uma parábola. O Pedro chegou desesperado, perguntando sobre os tributos. Ele fez uma pergunta. Então hoje o Senhor olha para nós aqui, e para você que está online aí ouvindo essa palavra, e pergunta para todos nós: o que diremos sobre todas estas coisas que Deus fez conosco? Glória a Deus. Aleluia. Nos chamou, nos mostrou a oportunidade de salvação, nos apresentou seu Filho Jesus Cristo, mostrou que Ele é Criador, mostrou que Ele é Senhor. Aleluia. Tem alguma coisa para dizer para o Senhor? Nos emudece. Nós não temos palavras diante da majestade divina, nós não temos palavras diante do Criador quando Ele nos coloca em um questionamento como esse. Então vem a outra pergunta na sequência: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia.
E aqui, essa pergunta ela é muito emblemática. Por que ela é emblemática? Porque muitos interpretam de forma tão reduzida e falam, mas então ninguém vai ser contra nós? Claro que vai ser. O próprio inimigo das nossas almas, ele é contra nós. E quantas adversidades aí no mundo que vêm contra nós. Mas o Senhor não está dizendo aqui, nada será contra vós. Ele diz, quem vai ser contra nós? Quem? Porque Deus está do nosso lado. Se Ele está do nosso lado, pode vir o que vier. Glória ao nome do Senhor. A ponto de um dia, na batalha que havia em Gibeão, Josué, diante do povo de Israel, falou com voz clara e aberta, dizendo, detenha-te sol no vale de Gibeão e tu lua, até que Israel vença. Foi o dia mais longo da história da humanidade. O Senhor, por uma oração, segurou o sol, segurou a lua e deu a vitória a Israel. E a sua oração foi ouvida. E o Senhor, por esta palavra, te diz, quem está contra você? Se Deus está na sua vida, qual o temor que você deve ter? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Que o povo de Deus, os amados de Cristo, os filhos dos céus, da vida eterna, possam por esta palavra aprendermos juntos um pouco mais. Nada temerei, porque Deus está comigo. Ele é o meu escudo, Ele é a minha fortaleza. Mas a força que vem é tão grande no meu caminho, mas esta palavra te faz maior do que esta força. Ela te diz, o Senhor está com você. Glória ao nome do Senhor. Quem será contra nós se Deus é por nós? Mas aqui tem uma outra questão. Ora, se Deus é por nós, precisamos sentir que Ele está conosco. Então, irmãos, diante desta palavra, que comunhão maravilhosa que nós estamos nesta tarde. Que comunhão sagrada. Glória ao nome do Senhor. Que por Cristo, por esta palavra, onde você estiver agora, e nós aqui, irmãos, dentro do contexto desta palavra, não tem como continuar exortando o que o Senhor dá, sem que você tenha certeza de que Ele está com você, senão isso se torna em vão. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, sinta a presença de Deus na tua alma. Glória ao nome do Senhor. Sinta Deus no teu coração, irmã. Sinta Deus no teu coração, irmão. Sinta Deus no teu ministério. Sinta Deus na tua vida. Glória ao Senhor. Veja Deus no teu dia a dia, veja Deus no teu casamento, na tua família, veja Deus no seu trabalho, porque se você conseguir ver Deus no seu dia a dia, esta palavra se cumpre integralmente na nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como quem está dizendo, abrindo esse verso, essa frase, quem será contra nós? Vamos abri-la. Pode vir o que vier, pode levantar o que se levantar, como disse os 3 hebreus ao rei, ó rei, pode aquecer a fornalha, pode aumentar a pena, mas nós não vamos nos prostrar diante desta estátua por nada. Glória ao nome do Senhor. É essa fé que nós precisamos ter. Pode vir o que vier. Não estavam lá os 3 hebreus, os jovens, no meio daquele povo, e o rei viu que que eles não ajoelharam, só o povo, e os 3 ficaram de pé. Avisa eles que a fornalha vai ser aquecida 7 vezes mais. Pode aquecer, nós não vamos ajoelhar. Isso é ser crente. Não é se adequar à vida para poder relevar alguma coisa e dizer, eu sou crente, mas também não sou ultrapassado. Não existe isso. Ou você é ou você não é. Se você não é uma coisa, mas se você é, fica de pé, nada te derrubará. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Ele demonstrou isso aqui nesta palavra. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também todas essas coisas? Como que Ele não nos dará? Ou seja, que coisas que Ele fala, do que trata esta palavra?
Não seria das primícias do Espírito, dos dons, das virtudes? Porque, irmãos, se nós entendermos que alcançando a fé e as virtudes sagradas, as demais coisas por Deus virá a seu tempo na sua preparação, porque o que é porção de Deus na sua vida, aqui está a palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus tem que te abençoar, Ele vai te abençoar. Falando da vida terrena, se o Senhor apraz nele te provar, Ele vai te provar. Isso são coisas materiais, são nuances que aparecem na nossa vida terrena, e na permissão de Deus acontecem conforme a medida da nossa fé e o querer de Deus. Mas primeiro nós temos que crer. Nós temos na Bíblia exemplos infinitos disso. Veja Jacó. Jacó foi servir a Labão, seu sogro, para trabalhar e receber, e lá foi feito um acordo das ovelhas malhadas que seriam dele, as brancas do sogro, e o Senhor falou para ele: vai lá e raspa as varinhas onde elas bebem água e deixa malhadinhas, põe ali em tudo onde toma água, e começou a nascer tudo malhado. O sogro viu e falou assim: o quê? Ele está tirando o que é meu? O nosso acordo muda. Todas que são branquinhas são suas, malhadas são minhas. O Senhor falou para ele: raspa as varinhas inteiras, deixa tudo branquinha, põe tudo lá onde toma água. Foram tomar água, olhava as varinhas brancas, nasceu tudo branca. Ou seja, o que é teu, pronto. Mas o Senhor também quer o que é dele. Aleluia! Glória ao Senhor. O Senhor nos diz: o que é seu e ninguém tira das suas mãos, e se tirar, Deus devolve. Glória a Deus. Mas e o que é de Deus? Senhor, o que é seu? A tua vida, tua alma, o glória, o aleluia, o louvor. A nossa existência é de Deus. Aleluia. Nos preocupamos com o que é nosso e esquecemos com o que é de Deus. Você nasceu para a vida eterna. Nova criatura é, em novidade de vida, para servir o Criador com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Dê a Ele o que é dele, ofereça a Ele o seu corpo, pois Ele ofereceu o seu Filho para nos resgatar. Não poupou o seu Filho, que é amor maior do que este, para salvar o pecador, para salvar o homem. Não poupou o seu Filho e o entregou na morte atroz da cruz, e nós hoje estamos aqui lutando pelo que é nosso, e o Senhor diz: o que é seu? Nesse mundo nada levamos. Por mais que amealhemos alguma coisa, alguma riqueza terrena, nada levamos desta terra, tudo fica para os que virão após nós. Mas se você amealhar riqueza espiritual, esta fará com que você salte daqui para o reino da glória de Deus. Santo, santo e santo é o Senhor por esta palavra. E ele continuava perguntando: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem intentará acusação? Novamente esta pergunta, não está dizendo que não haverão acusações. Ele está perguntando quem? Quem é que vai acusar? Lembra do Senhor Jesus na areia? Mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda apedrejá-la. Vieram com a lei para poder o Senhor ficar sem resposta. E novamente ele fez uma pergunta: quem aí de vocês não tem pecado, atire a pedra sobre ela. E continuou escrevendo: e cadê os acusadores? Foram embora. Glória ao Senhor. E vocês, nesta tarde, irmão e irmã, quantos que estão ouvindo esta palavra e sofrem a acusação do nosso inimigo? O trabalho dele é nos condenar. Quando ele foi expulso, está escrito no Apocalipse, que ouviu-se uma voz dizendo: ai dos moradores da terra, porque ele caiu sobre esta terra e perseguiria os filhos de Deus. Ai dos moradores, porque a perseguição seria terrível. E nós estamos aqui hoje, e ele com ousadia vem nos tentar, vem nos cobrar, ele vem nos fazer acusações, porque nós somos fracos, não somos perfeitos, não há perfeição em nenhum de nós. Aquele que se julgar perfeito ou melhor que o próximo, esse é o que tem o maior dos defeitos, que é o da grandeza, do orgulho, da soberba, do eu. Este se sente alguma coisa como aqueles fariseus que diante do Senhor se sentiram. O Senhor os repreendeu dizendo: morrereis como homem.
Se sente deuses, mas morrereis como homem. Não é nada, é pó, ao pó voltará. Mas nós somos assim, cheios de defeitos e falhas e tantas imperfeições. Mas então como é que a palavra diz que quem intentará acusação, se nós temos os nossos momentos de fraqueza, mas temos um intercessor que por nós morreu e tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas machucaduras, as nossas feridas, e ele se fez passar pela maldição de cruz para salvar a nossa alma. E hoje, antes que o inimigo chegue a ti para te condenar, temos Cristo como nosso advogado, defensor, mediador, e que hoje por esta palavra Ele esclarece para a sua igreja. Vocês buscam esta palavra para questões terrenas e Deus nos manda para salvar tua alma e falar por ela hoje. Qual acusação tem na sua mente agora? Quantas pessoas sofrendo com fortes angústias, amarguras e até uma depressão que as toma por ser cobrada pelo nosso inimigo, por aquilo que não deve, e ainda que tenha falhado em algumas coisas terrenas, num momento de fraqueza, o inimigo vem com toda a força e vem querendo convencer: você não tem mais a vida eterna e nem os céus, ele não tem a chave dos céus, de lá ele caiu e para lá nunca mais voltará, e portanto não tem autoridade para dizer quem vai para lá ou quem não vai. O Senhor que tem a chave da vida e da morte e que tomou dele, aleluia, a chave até do inferno, o Senhor tem. Ele manda esta palavra para te dizer: Cristo te justifica, o Senhor te defende, o Senhor te absolve por esta palavra. Glória ao Senhor. Mas você tem a Deus uma gratidão, então ofereça a Ele agora: Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está me amando, Ele está te amando, Ele te ama. Glória ao nome do Senhor. Deus ama. Senão Deus não amasse, o seu Filho não morreria por esta geração, por esse povo. Glória ao Senhor. Ou nós seríamos tão absurdamente ignorantes de imaginar que Deus não sabia que a nossa natureza nos levaria a amar as coisas terrenas e nas nossas fraquezas poderíamos fraquejar diante dele. Ele conhece tudo e sabe o levantar e o deitar do homem, mas o que Ele espera de nós diante desta palavra é isso: eu creio que o Senhor me justifica. Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, perdoa-me, eu não tinha o entendimento e a sabedoria para entender o teu amor, e nem consigo alcançar a profundeza deste tão grande amor, mas o pouquinho que eu estou recebendo agora, eu quero ser melhor. De que maneira? Te dizendo: Senhor, eu te adoro, Senhor Jesus, eu te amo, céus, me espere, eu quero entrar aí. Glória a Deus. Vida eterna, salvação, aleluia. Há uma legião de espíritos soltos neste mundo para nos fazer cair, mas há um exército celestial que por esta palavra se confirma por decreto de Deus. O Senhor é por ti, e Deus te garante pela palavra. Se você crer na salvação, nada e ninguém te separará do amor de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Quem tentará acusação? É Deus que o justifica. Então nesta tarde, irmão, Deus justifica você. E não pense, irmandade, que quando nós falamos de acusação do inimigo, logo remetemos a um irmão fraco, uma irmã que anda um pouco mais lento na graça. Não, irmãos, isso aqui acontece com todos. O irmão pega um ancião, ele tem ministério, que o faz mais que o outro? Nada, ele só tem uma atribuição diferente, porque lá no céu não vai ter o ministério dele, o ministério, o dom, falar novas línguas, pregar a palavra. O que isso nos faz melhor que os irmãos que estão sentados aí ou no online nas suas casas e aonde estiverem? Não nos faz melhor em nada, não nos faz melhor, porque o dia que o Senhor nos tomar para si, toda esta manifestação que é visível aos nossos olhos será aniquilada, só vai prevalecer a caridade. Então isso não nos faz melhor, só nos faz um peso diante do Senhor na atribuição que confia a nós para exercer algo que Ele confia. Se o Senhor nos dá a palavra, Ele espera que preguemos a palavra.
palavra. Se Ele nos dá o dom de línguas, com evidência de novas línguas, Ele dá para que nós manifestemos este dom. Se Ele nos dá as revelações, é para que tenhamos a confirmação do que nos mostra. Mas quando Ele vier nos tomar para si, estes dons serão aniquilados, porque no céu não se farão falta estes dons, uma vez que lá estará o próprio Senhor, que é a fonte da sabedoria e de toda a ciência. Então, para que existem esses dons? Para que nós nos confirmemos por eles como penhor de uma glória que nos espera, aonde esperamos um dia entrar e receber de Deus o galardão da vida eterna, a salvação da nossa alma. Enquanto estamos aqui, desfrutemos disso. E as acusações vem para o ancião, ele prega a palavra, ele desce do púlpito, o inimigo encontra pelo caminho e diz: foi Deus que te deu, não foi Deus que te deu, não vai cumprir esta palavra, até que ele ouve alguém testemunhar, ou vê o cumprimento, aquela tentação é forte. O cooperador, o diácono atende uma necessidade e passa a mesma aflição e tribulação e tentação, e assim o músico que toca, a organista que toca, ela vai tocar debaixo de uma tribulação terrível, vai tocar, o inimigo vem até perto do órgão, se for possível, para impedi-la que ofereça ao Senhor. Mas por esta palavra seja repreendido este espírito de tentação, de acusação. Aprenda, crente em Deus, aprenda a repreender o teu acusador. Diga para o teu acusador: o Senhor me justifica, para trás de mim, em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Se você entender esta palavra, você vai tocar melhor, você vai cantar melhor, você vai pregar melhor, você vai atender melhor. Por quê? Porque o teu acusador não vai estar na sua frente, ele vai estar longe de ti, mais perto de Cristo, mais longe do mal. Glória ao nome do Senhor. Seja justificada, seja justificado por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Onde está o dom que Deus te deu? Onde está a manifestação na sua boca? Onde está a virtude na sua alma? O Senhor quer te justificar por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Quem os condenará? Se é Cristo que os defende, se é Cristo que morreu por vós, Ele tem autoridade para dizer: tocar nesta irmã, tocar neste filho, nesta filha, é tocar na menina dos meus olhos, e aqui ninguém toca. Glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor por esta palavra. Saiamos daqui com esta certeza: o Senhor nos ama. Então, se você entende que o Senhor te ama e consegue por esta palavra compreender o amor de Deus, e não pense a irmã e o irmão que nós vamos sair daqui doutos no quesito amor de Deus, de maneira alguma. É impossível entender uma história que vem da eternidade, pois nos amou desde a fundação do mundo, em 20, 30 minutos. Isso é humanamente impossível. Mas um pouquinho mais, se você entender só um pouquinho mais, você sairá daqui mais crente. Esse culto vai terminar e aí na sua casa você vai terminar dizendo: Senhor, como é bom ser amado. Se é bom ser amado por alguém que chega para nós e diz: eu te amo, e você sente na intensidade da palavra, no olhar, no brilho dos olhos, você sente o amor verdadeiro, que dirá um Criador de tudo. Pensemos nesse momento da palavra, irmãos. O Senhor nos traz agora um momento muito forte da nossa vida enquanto existência. Preste bem atenção nisso. Se é um casal, ou se é um pai para um filho, para uma filha, uma mãe ou um irmão, que sejam irmãos, mas quando alguém diz: eu te amo, com verdade, se sente no coração. Quando essa palavra é mentirosa, também se percebe. Aquele amor é fingido e não se sente. Se sente um mal, se sente um peso. Mas quando é verdadeiro, a gente sente aquele amor. E esse sentir o amor de alguém que nos declara, nos faz saber o quê? Em qualquer circunstância que eu estiver, eu posso estender a minha mão, que eu vou encontrá-lo, que eu vou encontrá-la. Se ele me ama, se ela me ama, se eu sou amado, eu tenho alguém para buscar. Muito bem. Isto é na vida terrena. Mas às vezes aquela pessoa que nos declara o seu amor, chega o seu dia, o seu momento, e o Senhor o toma para si, e nós ali diante de um triste momento de separação da carne, choramos amargamente, porque nunca mais ouviremos eu te amo, nunca mais ouviremos ou poderemos declarar o nosso amor. Por isso, diante desta palavra, irmão,
Se tem alguém que você ama, não perca tempo. Declare o seu amor. Declare. Não espere o amanhã. Porque enquanto homens e mulheres não somos eternos aqui nesta terra. Declare para quem você ama o quanto você ama. Mas se for verdadeiro. Agora, diante de tudo isso, imagine o Criador. A nossa mente não alcança. Mas até onde alcançarmos, entremos nesta comunhão. Deus é Criador de tudo, do universo. Ele fala, o poder da palavra dele é criadora. Ele cria, ele faz acontecer o que o sentimento dele criar, aquilo que não existe, aquilo que não tem forma, aquilo que é vazio, ele faz aparecer no poder da criação. O inimigo não é criador, o inimigo copia, mas não cria. Deus cria e o inimigo às vezes copia, e você pode observar tudo que é cópia tem algum ponto que não é perfeito, mas a criação é única. Ele é criador, ele habita um reino numa glória perfeita, onde existe louvores para ele na eternidade, onde existe poderes, anjos, existem criaturas celestiais de uma beleza ímpar. Ele está na sua glória, e tudo isso em alguns segundos, ou a fração de segundo é muito longa para uma eternidade, é tão pequena, não dá para nós medirmos, mas ele deixa tudo isto numa glória inimaginável para nós, e nós alcançamos só até aqui. Tanto que o que conseguiu chegar lá, tentou descrever e falou, olha, conheço um homem, não falou nem de si próprio, porque ele não conseguia falar dele, que subiu até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis que não dá para explicar, não tem como, ele queria dizer isso, não dá, mesmo que eu falar para você, você não vai acreditar ou não vai entender, então vamos parar por aqui. Então ele deixou tudo aquilo, olha só a cena, ele olha para um pontinho do nada no universo, e dentro desse pontinho ele encontra você, e diz, eu te amo. Glória a Deus. Se o nossa mente e coração alcançasse só esse movimento, irmão, nós seríamos mais do que vencedores, por aquele que nos fortalece. Glória ao nome do Senhor. Mas como o Senhor sabe que a nossa mente não alcança a infinita bondade dele, a sua longanimidade que é para sempre, ele vem de encontro e fala, eu não só falo que eu te amo, mas eu provo o meu amor. Sinta a presença de Deus na tua alma agora. Sinta a presença de Deus na sua vida. Glória ao Senhor. E você começa a dizer aí diante da palavra que já vai para o findar, dizendo, Senhor, está tudo bem, mas eu preciso de uma palavra sobre isto. E o Senhor termina dizendo, quem vai te separar do amor de Cristo? Que esta palavra descreve desta forma, a sua tribulação, isso não é nada, é um vapor. A sua angústia, isso já vai terminar. A perseguição, isso aí, o Senhor muda os caminhos, o teu perseguidor não encontra nem o seu endereço mais. A fome, a nudez, aleluia, o perigo, a espada, glória ao Senhor, mas nem os anjos podem impedir, nem os anjos podem, nem a morte, nem a vida, nem as autoridades, nada disso pode te impedir ou separar você do amor de Jesus Cristo, nada pode impedir, nem os anjos, e aqui tem uma coisa muito linda, nem os poderes, nem as potestades podem. Veja que o profeta foi pago para amaldiçoar o povo de Israel, lá em Baraque e Balaão, foi pago, ele subiu no monte e tentou amaldiçoar e abençoou, segunda vez tentou amaldiçoar e não conseguiu, a terceira vez o rei ficou bravo com ele e disse, mas eu te pago mais isso e mais aquilo, te dou glória, te dou isso, te dou aquilo, amaldiçoa esse povo aí que vem vindo, era um povo muito grande. Que cena linda, velhos, jovens, crianças, animais, as tendas que vinham sendo montadas e vinha aquela multidão andando, e o profeta lá em cima olhando aquele povo, e de repente ele levantou as mãos para amaldiçoar, os seus olhos saltaram, que está escrito em êxtase, ele ficou olhando aquilo, e quando ele foi amaldiçoar, ele disse, como eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? Não tem jeito, aleluia,
Glória ao Senhor. Então quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que te justifica, aonde você estiver agora, receba a virtude desta palavra, dê glória ao teu Senhor e diga no coração: se Deus é por mim, quem será contra mim? Glória ao nome do Senhor. Nada nos separará do amor do Senhor Jesus Cristo. Guardemos esta palavra e sejamos mais crentes. Na hora da prova, confia no Senhor. Na hora da tribulação, confia no Senhor. Na tua angústia, confia no Senhor. Hoje Deus deu oração aos seus servos. Senhor, abra a porta dos dons dos céus. O povo vai indo, esquece dos dons, irmão. Esquece das virtudes, como Israel também. Isso é humano, né? É humano. Nós temos sede. Moisés, ele tocou numa rocha no deserto e verteu água. 40 anos andaram e a rocha estava ali. Ninguém observou que a rocha estava com eles, andando, e a rocha estava ali, a água vertendo. 40 anos. 40 anos. O povo esquece das beneficências do Senhor. Ninguém perguntou. Nós andamos tanto e a rocha não estava lá, mas ela está aqui. Não falta água, está aqui, a água não seca, no meio do deserto. É isso aqui, irmão. Nós temos uma graça de Deus maravilhosa. Podemos reunir, podemos dar glória, podemos cantar, podemos tocar, podemos orar, podemos pregar a palavra, nos reunir de uma forma sagrada como esta, aqui, agora com a bênção de Deus no online, atingindo toda a face da terra. E acaba o culto e vamos nos nossos afazeres, mas nós não paramos para dizer: Senhor, que diremos sobre todas estas coisas? O que nós vamos falar? Eu, pobre necessitado, falo um idioma celestial, sou um homem que não tenho nada e Deus me dá a graça de atender uma obra. Eu não sei nada e o Senhor me dá poder sobre os espíritos. O que eu vou dizer sobre todas estas coisas? Sou fraco e pequeno, vou buscar a palavra e Deus me fortalece. Irmão, servo de Deus orou com tanta sinceridade: abre a porta dos dons. E o Senhor te pergunta: o que você diz sobre isso, se Deus quiser abrir essa porta agora? Se um homem pediu, o sol e a lua parou, um pedindo a porta dos dons, não pode Deus abrir? Aleluia! Tanto aqui como aonde estiver um pequenino assistindo e ouvindo este santo culto, Deus pode abrir esta porta. E não reduz o poder de Deus em dons ser só falar novas línguas. Tem dons diversos, infinitos, de acordo à sua necessidade. O que você precisa agora não é escolher o dom, é dizer: Senhor, eu creio nesta porta que pode abrir agora. Veja o que cabe em mim e me dê o que é bom para minha alma. E o Senhor sela o teu desejo, sela o teu coração, sela a tua oração e cumpre o desejo da tua alma. Glória ao nome do Senhor. Que Deus, por esta palavra, passe nas famílias que estão nesta terra, ouvindo esta palavra e dizendo no vosso coração: Deus é por vós, Deus está pelejando por você. A luta, a guerra é do Senhor, mas a vitória Ele te trará com glória, e a glorificação de Deus na sua boca será de grande louvor. Receba de Deus esta palavra, confia no Senhor, espera nele e Ele tudo fará a teu favor. Tão somente viva a graça de Deus e busca as coisas do céu. As coisas da terra Deus proverá, mas busca o que é do céu. Irmã, você quer ver o que é do céu? Receba de Deus neste momento da palavra a confirmação de que Deus é por você no teu coração agora. Receba de Deus aí no teu coração, irmão, aí na onde você está agora, a presença de Deus por esta palavra. Receba, irmão, no teu ministério a confirmação de Deus na tua boca. Glória ao nome de Deus. Povo de Deus, visitas, testemunhados, quem quer que seja, está ouvindo, dê crédito a esta pregação e sinta Deus te abraçando com cordas de amor que ninguém poderá romper. Aquele que Deus ama, por ele Deus luta e você não perderá. O Senhor te guardará até o fim dos teus dias. Deus seja louvado.